Influências teóricas e invenção de subjetividade. Como para você, a sua aproximação com o pós-estruturalismo influenciou a sua produção historiográfica com a perspectiva de agenciamento? Então, eu diria isso, quer dizer, a minha ligação com o pós-estruturalismo também é muito via Foucault e Deleuze, né? Porque, assim, é inevitável você estudar, quando você estuda o Foucault, inevitavelmente você cai no Deleuze também, não é? Inevitável, porque tem muita proximidade o pensamento, embora tenha muita diferença, mas o Deleuze é um cara que, ele está falando da liberdade, das saídas, não é? O Foucault está mostrando, pelo menos até um determinado momento, ele estava mostrando as formas da dominação, não é? A gente estava lendo Vigiar e Punir, História da Sexualidade 1, o poder, a biopolítica, não é? Então, assim, ele estava mostrando as formas da dominação e as saídas. O Foucault vai para saídas e a gente foi tomando contato com isso muito depois. Quer dizer, faz muito pouco tempo que nós descobrimos que nós aqui não sei, no Brasil, estou falando, na França o pessoal tem acesso mais fácil, eu não sei como que é, mas aqui nós. A gente achava que o texto do Deleuze sobre a sociedade de controle, eu não sei se vocês conhecem, mas é um texto em que o Deleuze diz que o Foucault analisou a sociedade disciplinar que nós já não somos, que estávamos deixando de ser. Quer dizer, esse período de 70, 80, 90, a gente estava deixando de ser essa sociedade disciplinar que o Foucault tinha analisado, que vinha do século XIX. E a gente estava mudando para uma outra coisa. E essa outra coisa, ele diz, é a sociedade de controle, é outra forma de poder. O poder não quer mais o corpo dócil, que o Foucault tinha falado do Vigiar e Punir. O poder que é o homem flexível, um cara que circula, que é autônomo, que é... Isso aí está no discurso do capitalismo neoliberal, né? Então, é uma apropriação muito rápida de tudo, né? De tudo que foi contestação. Mas a gente entendeu que isso era um texto do Deleuze de 1990 e aí ele morre. Entendeu? Há pouco tempo, então, faz pouco tempo que têm sido publicadas as aulas do Foucault. Então, aulas de 78, aulas de 79, aulas de 80, os livros estão saindo ainda, e tem um último ainda que não foi traduzido. Que saiu na França ano passado, ou esse ano mesmo, não sei exatamente. Mas, enfim, numa das aulas de 78, nesse livro, na Hermenêutica do Sujeito, o Foucault vai falar, e no Nascimento da Biopolítica também, ele vai falar muito sobre essa questão da teoria do capital humano e da forma da dominação do neoliberalismo. E ele fala a mesma coisa que o Deleuze está falando, que o indivíduo hoje, ele é formado para ser o empresário de si mesmo. O empresário, então, assim, você não é só que você cuida da sua empresa, você é uma empresa, você tem que dar lucro. A sua relação com a sua namorada, o seu namorado, é outra empresa. O seu filho é uma empresa. E essa empresa é constituída pelo capital adquirido e pelo capital genético. Então, se você quer desenvolver a sua empresa no casamento, não vai casar com uma pessoa deficiente, né? Porque senão o rendimento, o lucro vai ser mais baixo do que se você casar com uma pessoa bonita, bem conformada, e você vai produzir um filho mais bonito ainda, com mais capital genético. Então, esse negócio nazista, assustador, que estava no Foucault em 78, mas eu que não fui aluna do Foucault e nós aqui no Brasil que não tínhamos lido esses livros, que também não tinham sido ainda publicados, porque os livros, essas aulas estão saindo agora, entendeu? Então, assim, a proximidade dos dois é muito grande e deu parâmetros, assim, para pensar essas transformações. Então, assim, a minha ligação com o pós-estruturalismo se dá muito a partir do Foucault e do Deleuze, que não se chamam de pós-estruturalistas, entendeu? Então, tudo bem, vai. Eu chamo de filosofia da diferença e ponto. Mas, certamente também a partir da década de 80 houve um cruzamento, para mim, muito forte com o feminismo. Porque eu fiquei também muito impressionada com a teoria feminista, porque ela é muito avançada e ela tem, assim, os debates feministas são de alto nível, não é? No mundo, quer dizer, não é? Nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, quando eu conheci a rede feminista e as teóricas feministas, eu fui ficando muito impressionada, entendeu? De ver que no Brasil tinha gente desse nível e com essa crítica. Então, bom, para mim, obviamente, foi um casamento incrível, o Foucault com o feminismo, porque se o Foucault faz a crítica da sociedade disciplinar dessa normatividade, com o feminismo eu percebi que essa normatividade é masculina. É misógina. O mundo não foi feito pelas mulheres.
as definições, inclusive de ser mulher, de maternidade, são definições masculinas. E isso as pesquisas históricas foram mostrando. Quando a gente começou a estudar a história da medicina, o que a medicina falou sobre o corpo das mulheres, o que o século XIX falou sobre o corpo dos homens, como que nós fomos definidos a partir desses discursos, entendeu? Então, nossa, foi que tem um feminismo e, evidentemente, com os anos e com os trabalhos, eu fui entrando em contato, não é? Assim, eu tenho experiências muito interessantes do contato que o livro propiciou. Por exemplo, quando eu fiz do Cabaret ao Lar, que era um livro sobre os anarquistas, mas não saiu no título, né? Saiu... Então, assim, se você for procurar livros de anarquismo na biblioteca, não tem do Cabaret ao Lar, porque no título não está escrito anarquismo. Mas os anarquistas me telefonaram, né? E na Unicamp me diziam que os anarquistas tinham acabado em 1930, com a Guerra Civil Espanhola, nos anos 30. Com a Guerra Civil Espanhola, em 39 o Franco vem, arrebenta com tudo, acabou o anarquismo. Então, na minha cabeça, o anarquismo tinha acabado com a Guerra Civil Espanhola no mundo. De repente me telefona, eu publico do Cabaret ao Lar, tem um lançamento, uma festa, passa uns dias, alguém me liga, olha, eu sou o Jaime Cubeiros e eu coordeno o Centro de Cultura Social aqui no Brás, na rua tal, que eu conhecia porque eu tinha lido no jornal anarquista de 1904, entendeu? Eu tinha lido e o centro estava lá. E nós somos anarquistas e nós queremos saber quem é seu grupo anarquista. Eu falei, meu grupo anarquista? Oh, bom, não tem exatamente um grupo. Mas como assim? Você fala bem do anarquismo, as pessoas falam mal. Não sei explicar. Aí eles me chamaram para falar no centro. Eu fui recebida com festa, obviamente, porque eu fiz um livro falando bem dos anarquistas. E eu não conhecia os anarquistas. Então eu fiquei amiga dos anarquistas, entendeu? Nessa época eu ainda não conhecia o Edson Passetti. Então logo em seguida, o Edson Passetti, que acho que estava vivendo um processo paralelo, entrou em contato comigo. E aí, assim, foi um grande encontro, outro grande encontro, e a gente fez um monte de atividades, de discussões. Então, o encontro com os anarquistas. Em 90 eu publiquei o doutorado, 91, História da Prostituição, Os Prazeres da Noite. Recebo um telefonema das prostitutas do Rio de Janeiro. Você é a Margarete Rago? Sou. Eu sou a Gabriela Leite. Eu falo, eu tinha visto a Gabriela no programa de Jô Soares. Mas o que eu sabia de prostituta, entendeu? Eu tinha tido nenê. Então, assim, maternidade, amamentação e arquivo. E eu estudei a prostituição nos inícios do século XX, né? Eu não estudei prostituição contemporânea. Então, ela me diz assim, eu gostaria que você... Nós aqui somos de uma ONG, né, chamada Da Vida, e gostaríamos que você viesse aqui para o Rio de Janeiro, porque você escreveu esse livro, a gente gostaria de conversar com você. E eu fiquei apavorada, com medo, falando, será que elas vão achar que o livro foi ruim, que eu não falei direito? Aí eu falei, olha, eu escrevi sobre suas avós, não é sobre vocês, né? De tanto medo. Aí ela diz assim, não, mas nós lemos o livro, a gente sabe. Você não é a Margarete Rago? Eu falei, sou. Então nós queríamos te fazer um convite. Tive que ir, né? E fui, morrendo de medo. Cheguei lá, elas me abraçaram e me disseram muito obrigada. E eu, muito obrigada porque você nos colocou na história. Todo mundo tem história. Camponês tem história, estudante tem história, operário tem história. E nós não tínhamos. E sem história não existe cidadania. Você acredita eu ouvindo isso de prostituta sem dente, com dente, gorda, magra, negra, branca, me abraçando e me dizendo muito obrigada? Eu falei, gente, eu não conheço o Brasil. Eu não conheço nem as prostitutas, nem o Brasil, não estou sabendo de nada. Foi um impacto, entendeu? Um impacto, assim, muito emocionante, não é? Porque na Unicamp todo mundo me perguntava, mas por que fazer história da prostituição? E eu, porque não é um problema, né, assim, não, né, leva poucas pessoas, né, mas era assim, era a classe operária, não é? História de esquerda era a classe operária. E aí você me fala em prostituição, do lumpen proletariado, que não vai fazer revolução nunca, entendeu? E foi um impacto, aí eu voltei empowered, né, empoderadíssima, assim, olha, o movimento social das trabalhadoras do sexo, entendeu? Mas as pessoas, assim, não levavam muito a sério, né, mas foi muito legal, muito legal. Então, assim, eu tive retornos muito positivos, né?
Então, assim, bom, enfim, eu acho que assim, esse cruzamento com pós-estruturalismo, então eu vou pôr entre aspas, é por isso, porque o Foucault vai dizer que ele não é pós-estruturalista, e eu sou Foucaultiana de carteirinha, e Deleuze e outros autores, né, hoje o Agamben, sem dúvida a Hannah Arendt, Walter Benjamin, eu acho que assim, teve muitos autores também que, o Marx, sem dúvida alguma, acho que o Marx é marcante, né, de quando você tem 20 anos, é fundamental, né, o Lucas. Então, eu acho que assim, são muitas confluências, mas eu acho que quem me atinge assim de uma maneira muito forte, pessoalmente, é o Foucault, porque eu acho que ele, assim, eu encontrei o Foucault num momento em que havia um vazio, né? Porque assim, houve um momento de esquerda que o Martins veio aqui falar de Marx e o auditório lotado, e em plena ditadura, não é? E de repente aquela coisa, os anos de chumbo, o silêncio e as pessoas vão presas. E muita crítica do stalinismo, do autoritarismo, entendeu? E daquele vazio, entendeu? Então, assim, quando eu começo a encontrar o Foucault, para mim, nesse momento de muito vazio filosófico, teórico, assim, vamos dizer, em que a filosofia ficava externa, entendeu? E aí, progressivamente, eu fui encontrando um pensamento que me ajudou a me entender, a perceber que, entendeu? Que a minha loucura era uma loucura, sim, mas ainda bem que nós estamos desentorpecendo a razão. Entendeu? E foi dando sentido, e isso foi crescendo, entendeu? E foi, eu acho que foi ficando mais claro também essa busca. Então, acho que é por aí. É uma paixão, sem dúvida alguma, é muito mais que uma relação intelectual, é uma relação existencial. Eu acho que deu um sentido, me ajudou a entender meu lugar, e o feminismo, sem dúvida alguma, porque o feminismo deu uma reflexão, esse feminismo, né? Porque eu acho que assim, tem feminismos e feminismos. Mas eu acho que a crítica feminista é muito impressionante, e as conquistas estão muito evidentes, né? Na sociedade brasileira é muito evidente, quer dizer, na sociedade americana também, mas quer dizer, no Brasil, assim, entre 1970 e hoje, são 180 graus, assim, é muito impressionante, é uma nova cultura política nascendo, e inclusive também com os jovens, né? Quer dizer, há pouco tempo eu fui nessa reunião com esse grupo Desentorpecendo a Razão e um grupo feminista, e o debate era sobre feminismo. E eu fiquei impressionada porque os jovens foi a primeira vez que eu fui numa reunião feminista que eram rapazes e moças. Não eram só moças, porque assim, faz anos que eu vou em reuniões feministas e só moças, só mulheres, de várias idades, mas só mulheres. E dessa vez não, de uma maneira tranquila, numa nova relação. Porque assim, havia muita resistência que os homens entrassem nos espaços, porque eles tomam os espaços, né? Os homens mais antigos não se pensam, né? São sujeitos universais, deuses que entram e tomam e não percebem, ou percebem ou não percebem. Mas enfim, foi uma outra relação colocada, entendeu? Então foi muito gratificante, eu fiquei muito feliz de ter participado dessa reunião, por essa mudança cultural, né, e política no país.